Oi, Valéria! Olá, boa Tudo noite. Tudo bem? ótimo. E você? Tô ótima também, é um prazer enorme tê-la aqui conosco. Deixa eu desativar os comentários. Isso, porque senão a gente fica muita informação e eu perco meu foco. Tá bom. Gente, é com muito prazer. Vou te apresentar para o pessoal, Valéria. É com muita honra que eu apresento a doutora Valéria Pérez. Olha o currículo dela, eu tive que estudar, porque tinha coisa que eu não sei o que é. Sério, o currículo dela é tão fantástico que eu tive que estudar. Ela é psicóloga transpessoal, mediadora de conflitos, professora, palestrante e escritora, especialista em gestão do comportamento na Unifesp, tanatologia, educação para a morte na Universidade de São Paulo. Gente, até para morrer a gente tem que ser educado. Olha a importância da educação. Valéria, eu fiquei muito interessada nesse negócio, porque educação para a morte, viu, gente? Até para morrer a gente tem que ter educação. Depois a Valéria, numa próxima oportunidade, eu quero que ela explique o que é isso, que a gente tem que morrer educado, né, Valéria? Porque a educação é tão importante até para morrer. Eu achei muito interessante isso aqui. Eu fui até estudar lá. Falei assim, que isso, gente? Valéria é especialista. Especialista em estresse pós-traumático, mediadora de conflitos, especialista em direitos de sistema e constelação familiar. Então, nós temos a honra de uma professora com esse currículo maravilhoso estar conosco hoje. É um prazer enorme, Valéria. Eu já conheço Valéria pessoalmente, eu sei que ela é uma pessoa muito especial, uma pessoa de luz. E eu estou muito feliz, fiquei muito feliz de você ter aceito o convite e estar aqui hoje para falar com a gente um pouquinho. Oi, Deise, boa noite. Boa noite a todas e a todos. A honra é minha pelo convite, ter te conhecido e ter vibrado nessa energia e nessa conexão foi muito fantástico. Ter aceito o convite também foi uma honra para mim, porque você é uma pessoa extremamente motivada, positiva, e tudo que a gente vai falar hoje tem muito a ver com sua personalidade, né? É Essa questão verdade. dos pensamentos positivos, de ter uma motivação, de ter uma meta a seguir, isso nos ajuda muito, né? Então a honra é minha. Ah, imagina, nossa. Ok. Gente, o tema que nós vamos discutir hoje é como nossos pensamentos e emoções afetam a nossa saúde. Valéria, nós sabemos que, graças a Deus, a medicina hoje entende. Hoje já vou começar a nossa, porque a gente tem muito assunto, que o estresse é tido como um fator causal ou agravante de doenças, como doenças cardiovasculares, como diabetes, obesidade, o próprio câncer. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 90% das pessoas no mundo são afetadas pelo estresse. Você acredita, de fato, que o estresse é o grande vilão do mundo moderno? Olha, Deise, se não for o grande vilão, é um dos grandes vilões, né? Porque a gente tem algumas outras adversidades na vida que nos ajudam a promover um estresse e virar um estresse crônico, e aí alguns transtornos de personalidade e de comportamento, inclusive. O que eu quero começar hoje, nesses tempos desafiadores de pandemia, eu queria lembrar o médico Avicena, o filósofo árabe, que é tido como o pai da medicina moderna. Eu quero ler o que ele fala. A imaginação é metade da doença, a tranquilidade é metade do remédio e a paciência é o primeiro passo para a cura. Então veja só, né? Lá no Lindo. século XIX, ele já falando sobre essas questões, né? De pensamento, de comportamento, de observar, de se observar, de ter autoconhecimento suficiente para passar pelas adversidades. Então, se a gente Isso. for pensar que o estresse, ele pode ser tanto positivo como negativo, aí você fala, como estresse positivo? Quando você está casando, ou você está tendo uma formatura, você tem um estresse, mas é um estresse que você fala, vai chegar o dia, eu vou me casar, eu vou me formar. E ele tem um começo, meio e fim.
O estresse negativo é aquele que vai se virando crônico, que você está passando uma adversidade atrás da outra, um desafio atrás do outro, e você não vai vendo um minuto, desculpa, um momento de parada, né, de solução daquele estresse. O que a gente tem passado agora é mais ou menos isso. Porque a cada tempo, a gente vai ouvindo a evolução do vírus aqui no Brasil, né? A gente começou a ver em outros países e agora a gente está vivendo na pele isso. E de tempos em tempos o governo vem e dá, olha, vamos prorrogar a quarentena, o isolamento para final de maio. Isso eu observei que causou estresse profundo nas pessoas, tanto que da minha volta, como as pessoas que eu atendo no consultório. Porque ficou mais um prazo estendido, não posso sair de casa. E quando você fala para alguém, não pense nisso, é a primeira coisa que ela pensa. Eu vou brincar com vocês e falar, não pensa num carro vermelho. Pronto. Pronto, já pensou no carro Automático. vermelho. Porque o nosso cérebro ele tem algumas artimanhas e algumas pegadinhas que faz com que a gente fique refém de alguns pensamentos e o comportamento vai sendo alterado através do pensamento. Então, o estresse ele é um causador grande porque ele vai excretando, vou falar rapidinho, alguns hormônios e um deles, o pior, é o cortisol, que vai subindo no nosso organismo, ficando alto e aí causando muitos efeitos. Mas batimento cardíaco acelerado, pupila dilatada, boca seca, que nada mais é do que o Hanselli fala que é o pai do estresse, sobre o comportamento de luta e fuga. Que a gente precisa se preparar para acelerar esses batimentos cardíacos, pressão arterial, pupila, para você saber se você vai fugir ou lutar frente a uma adversidade. Como é que a gente vai fugir ou lutar, né? Frente a um vírus que a gente não vê, que a gente não tem ideia de como a gente pode ou não ser contaminado. A gente até tem algumas ideias, mas a gente observa que também tem gente que estava dentro de casa e foi contaminado, né? Então, então tá pegando só... É um inimigo invisível, né? Aquele inimigo invisível. E aí, como é que eu vou fugir disso, né? Então, a gente vai tendo alguns estágios, né, de alerta. Então, a gente vai ficando bastante comprometido com o nosso equilíbrio interno, que é chamado de homeostase na medicina, que deixa os organismos e o organismo e os órgãos em equilíbrio. A partir disso, como nós estamos passando por um período grande já, e a população está ficando, além do medo, né, dessa vibração do medo que está grande, ela está ficando sem dinheiro, muitos já estão passando fome, muitos já estão com necessidades básicas. Exatamente. Necessidade básica não atendida, comida, emprego, pagar contas, né? E ninguém sabe exatamente como é que vai fazer. Né? Uns tentam negociar, outros ganham uma cesta básica, mas até quando vão me dar cesta básica? Então, esse medo está cada vez maior. Então, toda essa sensação corporal e fisiológica, ela está cada vez mais exacerbada. E isso causa o estresse e pode desencadear algumas doenças, né? Eu conheço pessoas que, após um trauma grande e um estresse profundo, desenvolveram diabetes. Então, às vezes você vai escutando as histórias e aí fala, eu fiquei diabética no ano tal. Aí você pergunta, e o que aconteceu nesse ano? Né? O que aconteceu de grave ou algo que te impactou? Aí a pessoa às vezes fala nada, depois ela fala, não, claro, perdi minha mãe. Eu perdi o emprego, estava quase para me aposentar. Então, o estresse, ele é um fator desencadeante desse problema todo nosso, desse mundo, que desencadeia crises de ansiedade, depressão, né? Eu atendo muito no consultório o estresse agudo, esse que é o elevado, e o crônico, que é quando o cortisol já baixa, né? Que tem aqueles estágios da fadiga crônica, que é até pior. Eu desenvolvi vitiligo, eu não sei se eu comentei, esteve juntas, em 2015, no auge da fadiga crônica, que foi divórcio,
que são 3 fatores que mais depletam cortisol: insatisfação no trabalho, divórcio e doença crônica na família. O Chico aqui, ó. Chico, dá licença da live. Deixa aparecer, Então, deixa aí. ele gosta de ser parecido, ó. Ele é parecido, ele adora aparecer. A Chanel já não gosta de foto, não. Vem cá, filha, dá oi, então. Vem cá. Tá aqui, ó. Cadê carinha? Lindo. Carinha. Ai, que gato! É um gatinho, ele é lindo. Aí, Valéria, então isso daqui já trato também no consultório, né? E precisa muitas vezes de ajuda de profissionais, sim, para poder a pessoa gerenciar esse estresse, porque não são só minhas fórmulas. A pessoa precisa mudar o estilo de vida, mudar a forma como fortalecer as emoções. E como é que você pode, que é a nossa próxima pergunta, mediante esses fatores que causam depressão do cortisol, que causam, e não só do cortisol, de todos os hormônios do estresse, causando doenças, como é que a gente pode fazer para fortalecer e encontrar paz interior? Então, vou falar do pensamento positivo, que foi o nosso mote hoje, né? Do título do nosso encontro. Isso. A gente tem pessoas na vida da gente que são mais positivas e mais eficazes quando passam por algum processo estressante, né? Então, às vezes, estou falando agora, deve estar vindo na mente de cada um que está ouvindo aí, nos vendo, alguns amigos que falam, poxa, aquela pessoa tira de letra, né? Passou por cada coisa. Então, você tem mais motivação, você tem um comportamento que observa e não aumenta tanto, dimensiona tanto o que está acontecendo, e sim para, respira e fala o que eu posso aprender com isso, o que isso está querendo me ensinar, né? O autoconhecimento, Daisy, ele é um fator primordial para que as pessoas possam passar pelos seus desafios e possam superá-los, né? Porque se eu sei quais são os meus limites, eu sei aonde eu vou buscar recursos para me ajudar. Então, Resiliência, você diz, Valéria, ter mais resiliência, no caso? resiliência, sim. Porque a partir do momento que eu me conheço e eu me observo, porque a autoobservação ela tem que ser constante. E a presença nos eventos que a gente passa nos ajuda a absorver o que o todo ali, o que o entorno está querendo me mostrar muitas vezes. Então, quando eu estou nessa fase de autoobservação, eu posso saber e perguntar para mim mesmo, como eu posso resolver isso? De que forma eu posso solucionar esse evento que está acontecendo na minha vida? E eu tô falando de, às vezes, eventos extremamente estressantes. Eu tenho uma qualidade. Quando eu estou passando por algo muito forte, muito estressante, eu tenho saídas muito práticas. Eu sou uma pessoa extremamente prática. Então, eu consigo resolver. Eu tenho uma filha que, quando criança, era arteira, subia nas coisas. Então, estava sempre machucada. Ela vivia com fralda de arnica, de tintura de arnica na cabeça, que batia a cabeça, perna machucada. Mas o que eu fazia? Eu tinha uma predisposição para, na hora que machucava, eu já resolver. Olha proatividade, né? Isso, mas olha que lindo universo, uma vivência que eu tive esses dias agora. Minha sobrinha veio aqui e falou, olha, eu vou ensinar vocês a, quando uma pessoa engasgar, você desengasgar. Eu estava sentada assim e falei, eu já assisti isso com os bombeiros. E eu pensei, mas para que ela vai ensinar isso, né? Ela ensinou, mostrou toda, põe a perna assim, assado, faz movimento de baixo para cima. Segunda-feira, eu estava trabalhando, eu observo que o meu neto ficou muito quieto e o corpo voltado para frente. Quando eu olho, ele tinha engasgado com uma bala. Olha só. Eu fiz o primeiro movimento, isso. Eu fiz o primeiro movimento que ela ensinou de tapotagem nas costas, ele deu uma desengasgada. Aí minha filha veio com o movimento atrás de pôr a perna, pôr na barriga e tal, ele cuspiu a bala. Olha o universo como é. A gente podia ter sido esperado, ele podia ter sofrido algo mais grave,
Mas vem uma pessoa, então eu falo, a vida está sempre mostrando saídas. Nada é por acaso. Então, se a gente Nada. observar e falar, bom, ela vem ensinar isso, vamos aprender. Vamos aprender na prática mesmo, porque ela levantou, falou, olha, é assim que faz, pega na barriga assim, assado, mostrou tudo. A gente poderia ter falado, ai, para que aprender isso? A gente, ninguém está engasgado, nós não somos bombeiros. Então, eu falo que é pegar cada particularidade do seu dia a dia e colocar lá numa gavetinha e falar, bom, aprendi isso. Quando que a gente ia imaginar que na segunda-feira uma bala que nunca foi comprada em casa, ele pegou tipo uma soft da vida, aquelas balas que eu já quase morri Nossa, com eu já ela. engasguei demais com a criança. Eu também já quase morri. Então, o que eu falo é, observa a tua vida e observa os sinais que o dia a dia está te passando. E como você vai lidar com esse estresse. Né? Se você é uma pessoa mais positiva, mais motivada, fica mais fácil as adversidades. Esse período da pandemia, ele vai ficar um pouco mais suave para quem tem mais motivação de vida, mais positividade. Se você se observa uma pessoa que pensa mais negativamente, que está sempre reclamando, o que você pode fazer? Né? Porque é mudança de comportamento. É claro Isso. que não vai ser algo da noite para o dia. Mas é você sempre se observar, eu falei da presença, né? A presença é você estar sempre se auto-observando e falando, nossa, mas eu estou muito negativa hoje. Peraí, deixa eu ver aqui, como que eu posso olhar para isso que está me acontecendo e mudar um padrão aqui, ou de comportamento já, ou pelo menos de um pensamento. Não, tudo vai melhorar, calma. Isso, Valéria. Como é que dê dicas assim para as pessoas que são negativas? Porque tem gente que parece que é aquela do filme, ó vida, ó, né? Tem gente que é assim, Do Lip né? Hard, eu dou muito esse exemplo. Desde a gente é muito parecida. Eu falo, ó, vida, ó, É, amorosa. Aconteceu. Como eu posso fazer? De que forma isso. eu posso agir melhor? E dê dica para as pessoas que são assim, porque isso é muito chato. Às vezes, nós que somos muito assim para cima, quando a gente está do lado de uma pessoa, ó vida, ó azar, ó não sei o quê, a vontade é sair correndo, né? Mas a gente quer É, ajudar, só que a pessoa já puxa para baixo a vibração. Como é que essa pessoa que tem vibração ruim, quais as dicas que você pode dar para ela tentar elevar essa vibração? Existe alguma dica assim? Ou já é da pessoa e ela tem que ler alguns livros, ela precisa de ajuda de um profissional? Como é que faz? tem várias saídas. Né? Livros são importantes, porque vai alimentando positivamente sua mente. Você Isso. pode produzir hormônios naturalmente fazendo exercícios físicos, né? Mesmo na depressão, é um tripé. É a medicina, a psicoterapia e o exercício físico. Porque chega um momento É, que só tomar remédio não adianta. Dá não. uma melhorada, uma estabilizada, daqui a pouco volta a depressão. Porque você precisa que seu organismo aprenda a produzir hormônios naturalmente. Então, os exercícios físicos é uma saída que te ajuda. A Sim. depressão é um desequilíbrio químico do cérebro. Então, não É. é preguiça, falta de vontade. E às vezes o depressivo, ou que tem a distimia, né? Que é esse que é o ouvido, odorosa, nada. Ai, que dia lindo. Mas talvez chova, né? Essa pessoa que você tá. É, Olha, a flor abriu, mas já murcha, porque. Então, é a pessoa que está sempre te buscando e te convidando para ir junto ladeira abaixo. é verdade. Essa pessoa, ela pode fazer meditação, que é uma saída. Eu medito muito. Acalma e me dá clareza, às vezes, do que eu necessito fazer. E não é que meditação é aquela coisa de você ficar numa montanha, meditando, posição de lótus, não. Meditação é estar presente no dia a dia. Hoje, a É isso que eu ia mindfulness, que perguntar. é uma meditação que trabalha a presença, ela está bastante conhecida aqui, né, para nós. Respiração consciente, o que é respiração consciente? É perceber o nariz saindo pela boca e observando como que você está, onde está tenso. Aí você pode dar uma movimentada no seu corpo. Valéria, acho que o seu vídeo está travando, está um pouquinho, tá um pouquinho lento. A sua conexão tá legal?
A sua conexão. Ó, eu tô com trauma dessas lives. Teve uma que eu não consegui terminar. De tanto... Eu chamei o pessoal da NET essa semana, vi o meu pacote de dados lá da internet, falei, não, dessa vez não posso deixar de fazer a live. Vamos ver. Menina, eu comprei o aparelhinho ali, tá até aqui, eu joguei longe, porque a minha conexão da normal aqui de casa estava melhor do que o aparelhinho que eu comprei para potencializar. Nem sei onde que tá, joguei por aí, porque estava piorando a conexão. Agora ficou melhor, até a imagem melhorou. Ah, que bom. Então, e aí eu falo assim, um fator de estresse. Você vai fazer uma live, eu estava fazendo uma live, caía toda hora a conexão, caía a conexão, né? Então, às vezes, pequenas coisas no dia a dia, eu poderia ter ficado chateada, falado. Eu falei, bom, paciência. A menina falou, vamos remarcar. Eu falei, tá bom, deixa eu ver o que, que aconteceu aqui, se é o meu problema, se era o problema de excesso do horário, enfim. Como a gente vai lidar com isso, Daisy, é que vai fazer a diferença. Então, exercício Isso, físico, meditação, isso. Aí leitura, você parou e o vídeo começou a embolar. isso, Pode. conversar com amigos, sair para bater um papo, né? Mas aí eu vou fazer um parêntese. Depende do amigo. Ah, Porque tem claro. amigo, né? Porque o amigo vai dar o ponto de vista dele em relação ao problema em questão. Por exemplo, se você falar para mim, Daisy, o que, que você achou de ser casada? Você acha que casamento é legal? Eu vou te dar uma visão que casamento é maravilhoso, que foi ótimo casar, que eu quero casar de novo. Agora, se você pergunta para uma amiga, outra pessoa que teve uma experiência horrível, de um marido que abusava, de um marido que era ruim, ela vai falar outra visão. Então, quando for pedir conselho, gente, isso daí, né, Valéria? Eu prefiro conselho de. Conselho não, eu prefiro ir num profissional. Uma pessoa que é neutra, uma pessoa que tem uma visão de estudo a respeito, para me orientar. Porque o amigo, ele vai dar o ponto de vista de vivência dele. Você vai ouvir falar, eu vou falar para você que casamento é maravilhoso, que eu quero casar de novo, casamento é maravilhoso. Entendeu? Aí agora outra pessoa pode falar que foi horrível, que casa é ruim, que nunca mais casa de novo, que droga de casamento, né? Aí Mas eu você prefiro. sabe, Deise, mas Hum, tem uma coisa que é assim, ó. Eu também posso tirar. É muito rico eu escutar posições positivas e negativas, porque elas vão me ajudar a também eu ficar alerta no que eu estou vivendo. Né? Porque se eu só escutar que é, casamento é maravilhoso, eu posso não perceber que aquela relação que eu estou vivendo é abusiva, que estou entrando num círculo vicioso de estresse, de assédio moral e físico, muitas vezes, que eu não sei sair. E eu acho que isso é amor. Então, conversar também é muito bom. Porque eu falo assim, não tenho um caminho novo. O que eu tenho de novo é um jeito de caminhar. Eu estou vendo o ponto de vista daquele alguém. Que aí isso. outra frase que eu gosto muito, cada ponto de vista é a vista de um ponto. Que é do... Ai, fugiu o nome dele agora. Já já eu vou lembrar e falo. Mas o que, que é isso? Eu posso ir costurando as minhas experiências e construindo uma forma de viver aonde o meu comportamento, quando eu vejo que eu estou negativa, ou com medo, ou com receio de algo, eu posso lembrar, olha, alguém ali me falou que tem uma saída muito boa. Como que eu posso fazer? Que recursos eu tenho para tentar, dentro daquela vibração que eu aprendi com aquela pessoa, que eu ouvi, eu possa lidar nesse momento presente. Então, essa presença é importante. É pegar tudo que eu já tenho de experiência de vida e no momento que eu estou vivendo algo muito desafiador, eu percebi assim, o que eu tenho de recursos que me ajuda a sobreviver nesse momento, né? Sim. Pegar o Então, melhor de cada um, né? Do que você ouviu de exatamente. cada pessoa. Eu tenho um grupo de amigas que eu estudei do pré até o colegial. Nós somos em 10 mulheres. Uau! Eu faço 60 anos em outubro agora. Então, esse ano, né? Imagina, Olha, quem fala? olha quantos Tá anos de idade. Nós já ótimo. vimos tudo. Casamento, formatura, morte, nascimento, morte de pai, de mãe, de tudo. Como cada uma reagiu e como cada uma pôde dar aquilo que tinha fazia diferença. Porque a gente só pode dar aquilo que a gente tem.
Então, top. se eu não estou contente com o que eu tenho na minha vida, eu tenho que buscar algo novo para me dar recursos e presença nesse momento. Exatamente. A ideia é, todos são nossos mestres, desde que eu saiba observar como cada mestre vai tocar a minha alma. Como cada mestre vai me dar recursos para eu usar. Né? Quando minha sobrinha vem e ensina a gente a desengasgar, eu falei, mas que coisa... E eu fiquei observando, falei, deixa eu ver, né, tal. Ela está na área da Graças a saúde. Deus. Na segunda, eu falei, agora eu entendi porque essa menina veio aqui. Nada é Né? por acaso. Eu também eu Nada. acredito. Nada acontece por acaso. Para Então, você, por exemplo, pra muitas fala. pessoas que estão aí, essa sua palestra vai servir como uma luva. É palestra. Tu chama de palestra porque é tão professora, Nosso bate-papo. é palestra, não é live não. A sua live, sua palestra aqui, vai cair como uma luva, a pessoa já vai pensar diferente. Por exemplo, eu era do tal princípio de já procurar uma pessoa que me oriente profissionalmente. Você não, pegue a experiência de um, experiência de outro, né? E forme a sua opinião, né? Que isso é mais importante. Também não pegar uma referência só que é péssima e se apegar àquilo, né? Que senão aí você vai descer sua vibração e ficar no pessimismo, Casamento né? foi ruim para um, mas é bom para outro. Claro que ter um Exatamente. profissional, claro que você fazer uma psicoterapia, potencializar o teu autoconhecimento, a tua presença, você se perceber, é fantástico, né? Não É é? muito bom. Terapia, hoje em dia, o pessoal faz, inclusive, para melhorar a performance profissional. Né? Se eu me Sim, autoconheço cliente, eu sei como lidar com uma equipe, eu sei como motivar uma equipe, eu sei como liderar, né, de uma forma com que todos estejam empenhados e comprometidos com o objetivo que eu preciso como líder, vamos supor. Mas isso. se eu estiver presente na minha vida, tudo me ajuda. Uma vez eu estava na terapia, o gato da minha terapeuta me ensinou. Eu tinha uma cachorrinha Yorkshire que era insaciável. Você tinha que ficar fazendo carinho nela, carinho nela. Você parava, ela latia. Eu falei, vou comprar uma mãozinha para ficar, né? Aí eu fui, Uhum. estava na terapia, o gato veio, vindo um carinho, fez toda a encenação, roçou a pele, subiu. Eu fiz o carinho nele. Aí quando ele estava bem, ele saiu. Eu quis pegá-lo, ele não permitiu. Não E quis aí eu quis mais. pegar, É chique. já tá bom, o que eu precisava tá bom, não quero. E aí eu tava dos extremos, a independência do felino para a dependência do canino, né? Que o cachorro, se você entrar 10 vezes, ele te faz festa 10 vezes. Né? São Não, é totalmente personalidades diferente. distintas. Só que nenhum é melhor que o outro. Cada um tem a sua particularidade. Então, nesses Verdade. momentos que a gente está passando agora, é deste lugar que a gente vai. Claro, eu preciso me observar. Qual é o meu comportamento natural? Eu sou uma pessoa mais motivada, mais positiva para a vida, ou sou uma pessoa mais pessimista? Se eu for pessimista, é claro que tudo que nós estamos passando hoje vai ter uma dimensão e um peso muito maior. Né? Então, eu vou adoecer, provavelmente. Eu tenho pessoas que falam assim, tô com dor de garganta, tô com dor de cabeça, tenho sintomas da Covid. Eu falo, você tá nervosa, respira um pouco. Teve uma amiga que eu passei meditações guiadas para ela, falei, começa a ouvir. Eu sou professora de floral, né, pela Rini Hertz da Inglaterra, passei alguns florais para ela, falei, toma, você não tem nada. Isso é nervoso, medo, estresse, vibrações. Somatizando. Isso, você está somatizando, já passa. E aí, hoje ela me passou, as meditações estão me ajudando muito. Meditação guiada é muito bom, que vai te É levando para isso um que é a espaço. próxima pergunta. Eu ia te perguntar isso agora, Tá, porque sobre meditação. Porque, Valéria, é mito, e isso eu já estou afirmando, que, tá. por exemplo, fulano não consegue meditar. E meditação, gente, é igual o músculo do corpo, é treino. Eu acho, a treinar a mente é igual a treinar o músculo na academia. Concorda Uhum, comigo? Exige exatamente. esforço, exige disciplina, exige o mesmo empenho como na musculação do corpo, dos músculos. Treinar a mente é isso. E a meditação, existe alguma?
Eu gosto muito de mindfulness, que é mindfulness é atenção plena, tá presente no momento presente, igual vocês estão aqui assistindo, nós duas. Atenção plena aqui, não é pensar na janta, pensar que vai vestir amanhã, como é que vai ser o domingo, não é nada disso. Então, eu acho mais simples explicar para o meu cliente, ele já sai com uma apostilinha e com sites para meditar, porque eu acho fundamental. É corpo, mente e espiritualidade os pilares da Sim. saúde, né, integral. Existe alguma técnica mais simples que a pessoa pode começar, aquela pessoa que está iniciando, que quer iniciar, falar, eu não consigo. Qual técnica que você acha mais simples para o iniciante? A mais simples de todas, é que eu faço muito, inclusive quando eu estou dando aula, ou eu estou lidando com mediação e tem algo que fica, é parar e respirar 1 minuto com consciência. A mindfulness. Então, mas Então, não é mais. É só você parar e respirar. Sabe o contar até 10? Que os antigos falavam? Conta até 10. Na verdade, o que é contar até 10? Ó, tem um domínio da existência que é do Tom. Ai, eu fugi o nome dele agora. Estou fugindo os nomes hoje. É pensar depois de ouvir, antes de responder. Que é o passo atrás que a gente fala. Porque a gente não pensa, a gente ouve e responde. Depois a gente pensa, a gente fala, onde eu estava com a cabeça de falar que ia naquela festa, ou que eu ia acompanhá-la em tal lugar. Então, esse pensar, Tom Anderson, é um domínio desse. Ele é um psicoterapeuta familiar, então é um dos domínios da existência. São vários, né, que existem. Mas a gente escolheu esse quando dá o curso de mediação de conflitos. Fala para o pessoal pensar, depois de ouvir, antes de responder. É um treino. Porque imediatamente que você ouve, você já quer responder. A meditação é treino. Você explicou muito bem. É treino. Você não pode só querer respirar na hora que você está com um problema sério. Não vai adiantar. Né? Você não pode querer ter o músculo tríceps se você não treinar todo dia. E um mês. Pegar os pesos lá. Então, treino diário. E a respiração, simples respiração, se você fizer vários 1 minutos de prestar atenção na respiração, você se observa e fala, ai, nossa, tô com uma dor aqui, tô tensa, deixa eu movimentar meu corpo. Então, você não precisa imediatamente já começar a meditar horas. Mas muitas vezes eu já cheguei a meditar 1h30 em pé numa técnica da transpessoal, que eu senti meus pés como se tivessem raízes, assim, meus dedos pareciam raízes de árvores. Foi maravilhoso. Em pé, uma postura que a gente treinava muito na transpessoal, né? De uma conexão com o céu e a terra. Mas não dá, né? A vida é corrida. Então, você está no ônibus, vai lá e medita. Qual é uma meditação que existe também diária? O que você faz que quando você está fazendo, você não vê o tempo passar? Tem gente que fala para mim, cozinhar. Eu falo, ótimo, cozinhe com presença. Pega lá o tomate, dá uma olhada no tomate, corta, vê como é que você cortou. Isso é a presença. Você não pensar mais em nada. Agora, se você está cozinhando e acha que tinha que estar fazendo um treino, então vai lá treinar. Porque esse pensamento que escapa toda hora, que nos captura, é que nos tira da presença. Então, a gente tem que escolher algo e, quando escolher, estar presente nesse algo. Né? Essa é a presença. O mindfulness, o treinamento, é lindo, eu faço esse treinamento, mas o mais importante e simples é, o que você escolheu fazer, faça com presença. Ótimo. Ótima dica, gente. Dica, não precisa ficar lá, né? Nada disso. Eu gosto de passear com o cachorro. Quando eu passeio com o cachorro, eu nem vejo o tempo. Quando eu vejo, já caminhei quilômetros. Ótimo, caminho com o cachorro. Mas aí não adianta caminhar com o cachorro olhando para o celular, porque aí você não está presente. Você não está observando os caras. Exatamente. Você desse jeito hoje em dia. Caminhando, olhando, como que você está passando a perna, os passos, como é que está seu corpo, a tua respiração, o que o cachorro... De novo, eu vou usar a palavra presença, né? Então, a gente consegue equilibrar o estresse
quando a gente está presente no nosso dia a dia. E aí, está um momento de estresse, ok, o que eu posso fazer agora para passar nesse período? Quais são os recursos que eu tenho? Que é aquilo que eu falei mesmo, né? Meu neto engasgou, graças a Deus... Você agiu. Mas, e assim, eu estava observando, eu estava trabalhando, mas estava de olho nos dois, né? E aí, quando eu vi ele muito parado e imóvel, eu falei que alguma coisa errada. Levantei imediatamente. Então, você pode até administrar algumas coisas, tá trabalhando no seu computador, mas está olhando em volta, já que eu tinha essa incumbência de olhá-los, né? Então, assim, quando eu estou no meu fluxo de vida e na minha verdade, eu participo nesse dia a dia e nessa hora de forma tão consciente que a minha alma ela está entregue para aquele momento que eu estou vivendo. Então, essa entrega é como se eu entrasse, como se fosse um rio que vai fluindo, ele não tem como parar, mas ele vai fluindo e ele vai desviando dos obstáculos, mas ele não morre. Daqui a pouquinho você vai ver o fiozinho saindo lá no outro lugar. Ah, é o mesmo rio, ele só afinou porque teve algum desafio ali, estava muita poluição, muita árvore, muita coisa caída, enfim. Mas a ideia é dessa presença que vai nos ajudar a elaborar nossas emoções. Porque senão eu vou culpar sempre o outro das mazelas da minha vida. Exatamente. E o outro, ele é só um caminho para o meu autoconhecimento e minha autoobservação. Se a gente não passar pela vida a passeio, né, que eu tenho essa frase, tá na vida a passeio, passear é legal, mas até para passear, você também tem que agradecer o que você está vivendo, o que você está curtindo, né? Gratidão. A gente interrompe muito a nossa conexão pessoal, nos perdendo e nos capturando através de muita foto, muito vídeo, e às vezes aquela emoção do momento, você não vive. Exatamente. Não é? Tá vendo o mundo através da tela do celular, tentando tirar tanta foto, tanta foto. Isso eu tinha uma briga enorme. Ixi, vou falar dele, com meu ex-marido. Veio o assunto. Que a gente viajava, era tanta foto que eu falava assim, veja, olhe para aquilo, sem ser através da lente da máquina, né? Veja aquele momento. Eu brigo com alguns amigos também, que fica querendo fotografar muito, ou então eu tô de carro dirigindo, eu na maioria das vezes eu dirijo, a pessoa do lado, e a pessoa no telefone mexendo. Eu falo assim, olha a paisagem, olha a rua, Exatamente. veja, né? E não tem mais. O que você está falando, a gente tem muitas capturas externas. A meditação, ela é boa porque ela nos ajuda muito a mergulhar interno e a gente perceber o que está sentindo, como é que está o corpo. E se eu sei administrar minhas emoções, eu consigo superar os desafios de uma forma adulta. Eu paro de culpar o outro, né? O outro. Eu pego a minha Assume parte, a responsabilidade, né? eu pego a parte que me compete e falo, isso aqui é meu, eu preciso trabalhar. Aquilo é do outro, eu não posso fazer nada porque é do outro. Eu não posso mudar ninguém. Como eu vejo o mundo, é sempre a forma como eu vejo o mundo, não é como o mundo é. Porque quando o outro que está do lado vai... Você fala, nossa, que lindo aquilo. Ele fala, você viu aquele outro lado lá? Você fala, não. É tão amplo, tem tantos estímulos na vida, que eu brinco que quando uma mãe descreve o filho, é uma mãe descrevendo os filhos. Quando os filhos descrevem a mãe, parece que tem a quantidade de filhos, é a quantidade de mães. Se foram 5 filhos, parece que são 5 mães. Porque cada um vai escrever a vida e o outro a partir das emoções e do que captura mais, né? O que tem mais sentido. Então, a ideia é que para que a gente passe por esse período que é desafiador para todo mundo, eu desconheço alguém que está falando assim, não, eu estou bem, eu estou super bem. Eu conheço pessoas que estão administrando bem as emoções, mas que elas estão ali, elas estão, né? Então, administrar as emoções é essa questão do autoconhecimento. Por isso que quando você falou, não, eu posso ir num profissional, mas eu preciso aprender também, no meu dia a dia, absorver o que é bom de cada pessoa que eu convivo e saber o que eu guardo para mim e o que não faz sentido para mim eu posso deixar.
né? Porque na vida a gente vai ter que olhar, às vezes, para a nossa família e falar: ah, isso eu achava que era legal, mas olha, eu aprendi com essa pessoa algo que é tão mais legal e mais prático, então eu vou fazer desse jeito. Às vezes a mãe fica brava, mas por que você está fazendo desse jeito? É porque ali é mais, eu achei mais prático, mais fácil para mim, né? Tem o Bert Hellinger, que é um filósofo, psicoterapeuta, que fala muito de constelação familiar, ele fala que é a boa e a má consciência, porque eu quero ser aceito na vida. E a primeira lugar que eu quero ser aceito é pela minha família. Então, eu sei que tem famílias que as pessoas estão saindo e falam: ah, eu não uso máscara. E fala: como assim? Mas é necessário. Eu não vou pegar nada. Isso é uma negação, né? Então, a gente está tendo comportamentos muito extremos. E isso que está assustando muito. Dentro da própria família, você tem pessoas com pensamentos extremos e com comportamentos distintos. E aí tem as Sim, brigas, né? Não está fácil conviver 24 horas. imagino. Quem está sozinho tem um outro desafio, né? Que é autoaceitação, gostar de si mesmo. E quem está com alguém, Ai, seja um, dois, três ou 5, 10 é. pessoas, seja qual for, tem um desafio do Imagino. outro que está sempre te convidando para um embate ou para um carinho, né? Mas o que eu tenho ouvido mais e a gente tem visto são os extremos da agressividade, da violência doméstica, né? Porque, Falamos isso com a Ana Gimenez na nossa sim, primeira live, com o aumento dos divórcios depois da pandemia na China, sim. a Aqui em São violência Paulo já tem, doméstica aqui já tem bastante divórcio acontecendo, bastante já. pessoas já, porque conviver 24 horas é para os fortes, né? Porque você tem que ter recursos internos para saber a hora de se retirar um pouquinho. Tá, não tem lugar para ir. Tá, mas fica quieto um pouco, respira um pouco. Né? Pensa depois que você ouviu, antes de responder. Essa máxima Tá, me salvou a vida, né? Me salva até hoje. Porque tem horas que o impulso é responder já de uma vez, né? E às vezes é, deixa eu escutar o que foi dito. E deixa eu ver como é que eu posso fazer diferente dessa vez. E como é que eu vou lidar com as emoções daquilo que eu ouvi. Porque muitas vezes a pessoa está falando dela e não de mim. Mas eu me acho responsável por salvá-la. E ninguém salva ninguém, né? Você mesmo, como ótimo. médica, sabe. Tem os remédios lá, ao persistir o sintoma, procure o médico. Quer dizer, tem remédios que dá certo para uma pessoa que tem uma doença e para outra que tem a mesma doença não dá, né? Sim, Porque individualidades. né? Ela tem fatores emocionais que a impedem de, naquele momento, absorver aquele remédio. Ou ela tem outras questões de saúde que dá efeitos colaterais. Então, nós somos pessoas individuais, vivendo experiências individuais. Desde a nossa infância, né, Valéria? Sim, Desde que nós, desde que, do que vivemos quando crianças até os dias atuais, né? Às vezes questões não resolvidas lá atrás, trazemos para o hoje, né? perfeito. E se eu ampliar mais essa questão de emoções, muitas vezes, Deise, eu trago comportamentos que são de ancestrais meus que eu repito aqui na vida. Pessoas que não casam, tem famílias de mulheres que as mulheres não casam, são todas solteiras. Tem famílias de mulheres que sofrem violência doméstica, fica cíclico, né? A bisavó, a avó, a mãe, e ela também. Tem mulheres que a atriz da avó casou grávida, já foi um escândalo lá na geração dela, e hoje, com todos os recursos, informações, camisinha nos postos de saúde, pílula, DIU, papapá, Engravidou. grávida. Então, às vezes a gente também repete padrões de comportamentos em honra às famílias que vieram Isso antes é da gente. ciência, né, Valéria? Isso Isso é é ciência. ciência. É uma ciência que está mudando os paradigmas, que está mudando o comportamento. Né? No próprio direito sistêmico, que quando o doutor Sam Storch, que é um juiz de Itabuna, lá da Bahia, começou a constelar casos de separações, de violência, de adoções, ele começou a mudar a forma de olhar o judiciário. Então, Nossa, sensacional. nós estamos vivendo momentos
muito desafiador, porque tem vindo novos paradigmas, tem vindo esse vírus que nos deu a incerteza maior. A frase que mais a gente ouve, não sei. Mas, quer dizer que se eu tiver o coronavírus, eu vou ser imune a ele? Não sei. Que tem gente que já teve o coronavírus e dá negativo nos testes, né? Então, assim, a frase não sei, as duas palavrinhas não sei, é que mais permeia agora os pensamentos e as conversas. E como que vai ser depois? Vai voltar tudo ao normal? Que normal? Qual era o seu normal? Qual que é o meu? Qual que é do mundo? Né? Como é que vai ser depois? Exatamente. Eu falo, às vezes você observa, se você for lá atrás ver como é que foi tudo o que passou na gripe espanhola, o que avançou, o que regrediu, o que acabou, se a gente pensar num paradigma, vai, Daisy, de quando o relógio digital foi lançado, os olhares para a Suíça eram assim, Suíça vai parar de produzir relógio, Suíça já era. E hoje é o paradigma, dois paradigmas que coexistem. Tem pessoas que gostam de relógio analógico, tem pessoas que usam relógio digital. Alguns paradigmas vão permanecer depois dessa pandemia, e outros vão coabitar em conjunto, e outros vão surgir tão novos que a gente vai falar, nunca pensei numa coisa dessa. E assim, agora, né? Nós temos a maior empresa de táxi sem ter um táxi, a Uber, quando lançou. Nós temos a maior empresa hoteleira que não tem um hotel, que é o Airbnb. Nós já estamos em transformação há muito tempo, né? A gente está tendo que olhar alguns paradigmas e ressignificá-los. Se a gente tiver, que nem você falou, essa resiliência e essa flexibilidade para o novo, eu vou sofrer menos. As pessoas pegadas, as pessoas mais presas ao que é. Não, é desse jeito, eu não solto, né? Eu falo que... Muito. Vai sofrer mais, porque são mais apegadas, não querem largar. A ideia é que quanto mais flexível para o novo, e mais eu olhar o novo como algo que pode agregar valor na minha vida, os meus pensamentos e as minhas emoções, elas vão ser mais suaves com as novidades que vão surgir. Que nem, eu tô aqui já desde o dia 19, em casa, com família e tal. Eu saí poucas vezes, farmácia e supermercado, e depois eu parei. Vamos pedir tudo pela internet para ficar mais fácil. Isso é fácil? Claro que não. Teve dias, eu me lembro de 3 eventos que meu coração fez. Nossa, hoje a gente tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Acho que a questão é minha, com a minha geração, que está aprendendo a lidar com essas questões de live, porque... Não é não, é o sinal da internet. A primeira live com a Ana ficou terrível. Eu aumentei o mega aqui de casa, aí agora parece que tá travando menos. Aqui, ó, aparelhinho, deixa eu pegar rapidinho para você ver. Mais atrapalhou do que ajudou. Que aí a internet aqui de casa ficou pior. Eu tenho um igual, não pega do lugar que tem. Sabe o que eu queria convidar? Eu queria convidar, se o pessoal topa, para a gente treinar uma meditação rapidinha, assim. Será que o pessoal curte? Vamos. Eu quero convidar o pessoal a ficar lá num lugar confortável onde estiver agora. Eu acho que o mais gostoso agora é o lugar que tiver mesmo, poder fechar os olhos. E eu vou fazer então, vamos fazer antes que a nossa conexão fique ruim. Nós já vamos fazer nossa meditação, né? Tá. E aí a gente já despede que essa conexão nossa já... Vamos aproveitar que o início sempre é bom. Vamos, Valéria, pode falar. Então vamos lá. Feche os olhos e respire profundamente, soltando todo o ar. Cada palavra que eu vou dizendo, cada imagem que eu vou convidar, mesmo que você não tenha nesse momento, imagine na sua tela mental. Cada palavra que eu ouvir e cada convite. Você vai expirar profundamente, soltando o ar e relaxando a língua no assoalho da boca. Inspirar pelo nariz e saindo pela boca. Imagine que você está de frente a uma porta e quando ela se abre, vem ao encontro de você
o seu pai e a sua mãe. Mesmo que eles já não estejam presentes nesse mundo, imagine o seu pai e a sua mãe. Respire profundamente, olhe nos olhos dos seus pais e observe a sua temperatura corporal, os seus órgãos, suas sensações. E diga mentalmente, olhando no olho do seu pai: papai, obrigada por tudo como foi. Eu lhe devo a vida da forma que foi. Por favor, eu agradeço a tua presença na minha vida. Respire. Respire lento e profundo e diga a ele: sinto muito se em algum momento eu te decepcionei. Agora, olhe profundamente nos olhos da sua mãe e diga mentalmente: mamãe, obrigada. Obrigada pela vida e por tudo como foi. Eu tenho profunda gratidão por você ter permitido que eu vivesse ao nascer. Por favor, eu respeito tudo como foi e como você é. E sinto muito se a decepcionei em algum momento. Através da força de vocês dois, eu me equilibro e sigo para a vida com alegria. Respire lento e profundamente. Não importa onde ou com quem eu esteja, eu sempre me manterei forte e equilibrada, graças a vocês. Eu tenho coragem e me banho num rio de força e coragem. Gratidão. Cada um no seu tempo, vai abrindo os olhos. Foi menos de 1 minuto. Eu vi que você se emocionou, né? Eu decidi que eu queria fazer alguma coisa hoje com pai e mãe por causa do Dia das Mães amanhã, né? Ah, meu pai. Não, é meu pai. Sempre meu pai. Ele faleceu, vocês até sabem. Ele desencarnou, eu tinha 5 anos e eu sempre me emociono quando falo dele. Minha mãe tá saudável, feliz, mas meu pai ainda mexe. Mas eu sei que ele... A gente sempre fica, né, querendo mais de pai e mãe, principalmente quando a gente perde pai ou mãe muito cedo, a gente fica com uma falta interna. Mas isso a gente pode trabalhar e pode se fortalecer, né? A gente pode perceber aonde está a força do pai e onde está a força da mãe. E através deles conectarem mentalmente, na tela mental perceber essa força no corpo, né? Se estamos vivos, é graças ao amor que eles tiveram um dia que nos fez poder nascer. E a nossa mãe que permitiu que a vida viesse através dela e que a gente possa honrá-la levando adiante de várias formas, ou tendo filhos, ou fazendo projetos, ou executando movimentos que honre a vida deles, né? Que honre essa ancestralidade. Fiquei emocionada. Eu estou olhando aqui, tem 1 minuto, eu acho que é assim, né, que funciona. A minha segunda live, eu estou meio atrapalhada aqui. Que a gente já interrompeu, voltamos. Olha, eu quero te agradecer muito a oportunidade, Deise. Nossa. E a sua entrega também nessa live, né? Eu gosto muito de você, da sua verdade, da sua transparência. Eu gosto disso, né? De você mergulha em você mesma, você aproveita tudo que vem
E é desse lugar que eu falo que as emoções podem nos ajudar. Quando eu mergulho na minha vida, como eu tenho autoobservação, né? Como eu me preservo através do autoconhecimento e como eu posso caminhar de forma distinta a cada momento de vida. E eu agradeço todo mundo que está aqui com a gente até agora e foi Te agradeço muito demais, gostoso Valéria. participar. Agradeço demais pelo seu tempo precioso, porque você tem várias funções. Esse momento aqui, gente, ela reservou para a gente. Ela tem que cuidar do neto, cuidar de um monte de coisa, de fazer. E a gente teve esse privilégio de ter Valéria com esse currículo maravilhoso, essa pessoa de luz, essa pessoa que eu quero estar com você pessoalmente em breve para a gente conversar. Tá. E ela é incrível e, da mesma forma, trabalha com o direito, trabalha com esse direito que é igual a Ana, não é, Direito Valéria? sistêmico. Direito sistêmico, para quem estiver passando algum problema, que deseja uma conciliação de forma amistosa, sem briga, uma coisa mais saudável para todo mundo, principalmente para quem tem filho. Manda um direct para Valéria, pergunte o telefone, vai consultar, igual eu falei com a Ana, não vai consultar lá, vai, Valéria, eu tô brincando, né? Vai, marca a consulta com ela, porque vale muito a pena. E ela é uma pessoa de luz, uma pessoa que toda vez que eu tô com ela, assim, eu me emociono. É impressionante. É impressionante, né, Valéria? Eu sempre... Ela tira o que há de melhor de mim. É muito bom estar com você. Agora eu me emocionei. Que bom que eu posso promover isso em você, Deise. Promove. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu agradeço profundamente do meu coração tudo isso. A gratidão é toda minha. E o vídeo eu acho que deu uma travada, mas voltou para a gente se despedir. Então, beijo, até a próxima. Obrigada. Obrigada, gente.